Quando nós queremos entender o que é verdade, normalmente a gente tenta buscar pontos de vista e opiniões distintos ou diversos, para que na soma dessas visões a gente consiga encontrar um centro ou um cerne que é definido ou determinado como verdade. Eu acredito que vocês já disseram, como vocês já ouviram, e eu digo que vocês já ouviram isso de mim, que a verdade, quando nós tentamos encontrá-la numa discussão, ela sempre vai estar no meio entre o ponto de vista dos dois indivíduos, porque cada um busca de alguma forma garantir os seus direitos, assegurar o seu ponto de vista e colocá-lo como verdade absoluta. O outro debatedor ou a pessoa com quem a gente discute tenta fazer o mesmo, e aí para você poder encontrar a verdade, você escolhe o meio do caminho e normalmente ela está ali. Se nós fizermos isso como uma análise comum do pensamento humano, eu posso dizer, está correto, porque dentro das opiniões e das divergências que possuímos entre nós, existe um ponto de convergência que é normalmente o que a gente pode chamar de verdade ou elemento comum, básico, natural para todos nós, o que torna todas as nossas diferenças muito pequenas. Aonde a gente enxerga isso? Quando a gente vai discutir questões, por exemplo, teológicas, é possível que nos diferentes segmentos e grupos cristãos, reformados, pentecostais, carismáticos, não sei como você conhece esses grupos ou se você os conhece, você vai perceber que existe uma coluna do meio, aonde todos comungam de um pensamento comum. Por exemplo, crer no Senhor Jesus para ser salvo. A salvação não vem por obras, mas por fé. Isso é um senso comum que você encontra nos cristãos reformados, você encontra isso nos pentecostais, nos carismáticos, porque se entende dentro de todo o coletivo cristão, espalhado nas suas diversidades, que algumas coisas são tão óbvias e claras que a gente não encontra discussões. No entanto, a gente pode encontrar uma discussão sobre a ação do Espírito Santo como dom de poder. Ainda continua vigente hoje? Não continua? Alguns são cessacionistas, outros não. Você encontra essas divergências, mas o que na prática é diferente, a gente entende que no cerne é semelhante, porque todos professam a mesma fé, reconhecem em Cristo um único Salvador, tem discussões sobre o dom por si, mas não tem discussão sobre o único elemento salvífico, que é a intervenção divina, porque não é por elemento humano, nem por esforço natural, é Deus que nos concede a salvação através do seu Filho, o que nos torna semelhantes. O que é diferença a gente descarta, e o que é semelhança nós nos atemos para que haja essa aproximação. Então nas discussões do pensamento humano existe essa coluna do meio, só que a gente tende a aplicar essa ideia praticamente para tudo nessa tal busca pela verdade. Você já ouviu, e talvez você já tenha dito, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma inverdade. Todos os caminhos não levam a Deus. Você só acreditaria que todos os caminhos levam a Deus se no seu entendimento de verdade todos possuem parte dessa verdade, quando se soma todas essas partes que constrói ou constitui-se uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta, quando somada, vai sempre representar Jesus no final dela. É um pensamento humano. Por quê? Porque se você for considerar a visão filosófica da verdade, ela vai te dizer que basicamente a verdade é definida pelo ponto de vista. A partir do lugar que você vê, é a sua verdade. A partir do lugar que eu vejo, é a minha verdade. A partir do olhar de cada um de vocês, a verdade ela vai ser diferente. Então nós podemos chamá-la de abstrata, porque ela não tem uma forma concreta e nenhuma forma literal, porque a verdade é sempre baseada na visão do que vê. Você está em parte certo quando, por exemplo, você fala sobre mim. A partir da perspectiva de cada um, como vocês estão sentados em cadeiras separadas e com uma certa distância, vocês têm um ponto de vista sobre quem eu sou. Talvez o seu ponto de vista vai ressaltar a carequinha que está chegando, vai ressaltar uma gordurinha na barriga, vai ressaltar um lado da orelha, ou outro lado da orelha, o tamanho do nariz, o pé de galinha, e aí você vai fazer uma apresentação sobre o que você viu a partir do que você viu.
Então você vai dizer, não, o pastor barrigudinho, o outro vai dizer, o pastor carequinha, o outro vai dizer, o pastor com pé de galinha, outro vai dizer, o pastor baixinho. Ninguém vai dizer o pastor fortão, bonitão, grandão, porque daí já seria mentira. Mas nesse caso, nos pontos de vista, cada um apresenta o seu ponto. Essa é a visão crítica que nós podemos ter do mundo. O que na filosofia também é tratada com um conceito que hoje é bem presente no movimento cristão, chamado cosmovisão. E a gente vai tratar disso no final da palavra. Porque são pontos de vista distintos, aonde a partir do seu ponto de vista você tem uma definição de mundo que te rodeia. Só que há um problema nesse conceito. E qual é o problema? Se a verdade for apenas a apresentação do pensamento humano a partir do seu ponto de vista, nós teríamos um Jesus fatiado, e na verdade esse Jesus seria completamente diferente ou distinto entre nós. Ou seja, Jesus seria tudo o que ele não é, que é complexo. Jesus é simples e ele até pede para que aprendamos dele, que é manso e humilde, tranquilo. A sua mensagem, os seus princípios, os seus valores são claros, objetivos e diretos. Então não há espaço para pontos de vista. E aí você começa a perceber que quando eu tento afirmar que a verdade ela é baseada na conclusão que eu tomo do mundo, e eu trago isso para dentro da minha experiência com Deus, eu provavelmente transformo Deus, altero a sua composição, eu afeto completamente a manifestação de Deus entre os homens, que é João capítulo 1, que é o verbo que se faz carne, e eu começo a modelá-lo, e essa modelagem sempre vai ser fruto ou resultado do meu ponto de vista. Logo, ela deixa de ser verdade, porque quem a definiu foi você. Por que Cristo é a verdade? Porque Jesus ele não é fruto ou resultado da visão peculiar de cada indivíduo ou do ponto de vista de cada um. Jesus é a verdade por conta, por exemplo, da sua constituição imutável. Assim como o próprio Deus presente no Antigo Testamento, o Deus Jesus do Novo Testamento, ele é imutável, não há variações, não há alterações, não há espaço nesse Cristo para que ele seja modelado segundo a maneira do observador. Contudo, se nós carregamos essa ideia lá do mundo, e quando eu falo mundo, eu não estou nem falando da questão pecaminosa do mundo, eu estou falando dos padrões de racionalismo que a gente encontra aí fora, e nós implantamos dentro da esfera cristã, a gente vai encontrar um problema. Por quê? Porque a ideia é que a minha visão altera o mundo aonde eu estou, só que com Cristo é o oposto. Aquilo que eu vejo, ou o objeto que é Jesus, altera completamente a minha vida. A visão de quem é Deus, a visão do Cristo, a visão da cruz, a visão da manifestação do Espírito, ela não vai ser definida pelo meu ponto de vista. A oportunidade de ver isso vai alterar o meu interior. Eu vou ser mudado. Não sou eu que vou definir quem é Deus, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus. É Deus, Jesus e o Espírito Santo que vão me definir. O efeito de transformação é contrário. E é por isso que Jesus é tratado como verdade, porque ele é imutável, não há variações, não há alterações, ele permanece o mesmo de forma contínua, passa tempo, vai tempo. Jesus não sofre nada através dessas diferenças sociais, comportamentais e culturais. Contudo, todos os que têm o privilégio de vê-lo têm a sua vida transformada. Logo, o que ocorre é que o que eu vi transforma quem eu sou. A visão é ao contrário. Amém, querido? Eu estou evitando ser muito filosófico e complexo, mas está indo bem, né? Amém? Glória a Deus. Cara, na escola, quando eu dava aula, o aluno não estava entendendo nada, ele estava assim. Eu ficava concordando.
Aí saía da sala, o professor, não entendi nada que o cara falou um monte de coisa, me explica de novo. Espero que não esteja acontecendo isso, porque tem quem está te ensinando é o Espírito Santo, amém? Vai ministrar no teu interior. Então, quando eu tenho essa base definida, a gente vai encontrar então o conceito natural, mundano, sobre o que é a verdade. Basicamente, a verdade é amparada ou construída dentro do conceito em que a fala, o fato ou a situação está de acordo com aquilo que é real, ou seja, aquilo que pode ser medido ou definido, é factível, é algo concreto. Então isso é verdadeiro. Se ele não pode ser de forma alguma medido, avaliado ou analisado por nós de alguma forma, eu não posso tratar isso como verdade. Esse é um pensamento humano. Um outro pensamento humano natural: a verdade se baseia na ideia de ser fiel às suas origens ou a um padrão. O que é verdadeiro não é afetado, ele continua o mesmo. Uma outra característica: o que é verdadeiro pode ser tratado como aquilo que é real ou possivelmente real. Então, ou é real de fato, ou tem grandes chances de ser real. Essa também é uma definição humana da verdade. E a última delas é aquela que é baseada no ponto de vista individual, que a verdade é aquilo que cada um enxerga, é fruto apenas da sua perspectiva, o que faz com que a verdade no mundo lá fora não exista. Se você já gastou 5 minutos ouvindo alguém filosofar e falar sobre verdade, você ouviu essa pessoa dizer que ela não existe. Só que aí que entra o grande problema. Para nós a verdade existe? Sim, eu já disse que sim. Mas como é que nós encaramos essa verdade? Nós encaramos ela como um elemento absoluto, que quando nós a descobrimos, quando nós a vemos, essa verdade nos transforma? Ou nós tratamos a verdade dentro do campo da fé exatamente como nós tratamos a verdade em todos os outros campos da nossa vida? Como você enxerga a verdade? Por que eu quero que você faça esse questionamento, querido? Porque é provável que você ache que você é um discípulo, é provável que você ache que segue a Jesus, é provável que você ache que está vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para você, mas o que você fez foi apenas construir um padrão religioso ou um modelo religioso através do seu ponto de vista, e transformou isso em verdade, e se tornou refém dessa verdade, que de forma talvez até confortável e cômoda, concorda com a sua vida. E é mais ou menos o que a gente vê em praticamente todos os campos, e eu posso dizer também no campo da fé. As pessoas começaram a olhar a Jesus a partir desse prisma da verdade que pode ser definida pelo meu ponto de vista, e ao invés de enxergá-lo como uma verdade absoluta, imutável e atemporal, ele se transforma numa verdade mutável, temporal e regida pelas circunstâncias. Pastor, mas isso não é de alguma maneira fazer com que o evangelho ele seja inserido na realidade, contextualizado com o mundo presente? Não, contextualização não tem nada a ver. Contextualização é você pegar um elemento que talvez não esteja de forma clara inserido naquela realidade, e aí você pega esse elemento e o insere através do que? De um formato, de uma roupagem que se torna inteligível para aqueles a quem essa verdade está sendo exposta. Amém, querido? Mas quando eu considero a verdade como algo próprio, eu tiro dela o seu teor genuíno e eu atribuo verdade a ela, a partir daquilo que eu acredito. Vamos lá, tenho que dar o dízimo ou não? De acordo com a minha opinião, não. A sua verdade. Posso me separar da minha esposa? Eu acho que pode. Sua verdade. Eu posso viver do meu jeito, através de uma graça que não se importa muito com a forma que eu vivo? Sua verdade.
Você começa a perceber que são pontos de vista construídos por você e que se tornam fundamentos religiosos. Basicamente, a gente se torna refém daqueles que escolhem pensar ao invés de nós. Então, por favor, querido, uma das coisas que a gente melhor observa em uma igreja que nem foi tão citada assim, mas ela prova que não importa o pregador, tudo aquilo que é dito tem que ser analisado. Os bereanos, ao ouvirem a mensagem, eles recorriam às confirmações. Por quê? Porque eles queriam ouvir a verdade e não a opinião do pregador. Mesmo que é opinativo em alguns momentos, aquilo não pode ser a definição central, por conta de que a verdade não é minha, a verdade é de Deus, e o próprio Deus é a verdade. E se eu transformo a verdade numa opinião própria, eu na verdade usurpo o papel ou a autoridade que não é minha, corrompendo aquilo que deveria ser permanente e eterno e atribuindo a isso uma visão momentânea e circunstancial. Poxa, pastor, não está ajudando muito. Vou te ajudar, querido. A verdade não é opinativa nem relativa, a verdade é absoluta. Pronto. É como algo concreto e imutável que não sofre alteração, exatamente como Deus é definido. Deus é definido assim, e a verdade é assim. E quando no texto bíblico, no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, Jesus é apresentado como a verdade, como detentor da verdade, como proclamador da verdade, Ele quer deixar claro aos seus ouvintes que não há espaço mais para reflexões pessoais, relativismo ou ideias ou opiniões. O que tem que ser encarado é o impacto dessa verdade nas nossas vidas. E aí a gente entra dentro da temática da cosmovisão, mas é daqui a pouco, aonde essa verdade se espalha e ramifica em todos os setores. Abra a tua Bíblia em João capítulo 8, no versículo 32, por favor. A gente vai ler o 32 e o 33. Diz assim o texto: conhecereis e vos libertará. Você percebe que a exposição à verdade tem o poder de nos libertar. Então quer dizer o quê? Que antes do conhecimento da verdade estávamos presos, ou estamos presos, e só é possível sair desse estado de aprisionamento quando essa verdade for revelada, exposta. Então quer dizer que existe uma só verdade. Primeiro porque se ela liberta, quer dizer que tudo aquilo que se ouvia, se considerava, se cria ou seguia, não era verdadeiro. Era na verdade oposto à verdade, o que me tornava prisioneiro de alguma forma, ou aprisionado de alguma forma a esse conceito. Então o cristão, quando ele é exposto a Jesus, ele é exposto à verdade. Essa exposição nos liberta. Versículo 33: responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus, ele apresenta àqueles homens algo que eles jamais haviam considerado. É provável que eles nunca tinham pensado que o que eles eram não eram prisioneiros. Na verdade, eles haviam sido prisioneiros. Historicamente, o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, do jeito que você quiser chamar, foi levado cativo, ou foi cativo. Nesse período era cativo de Roma. Eles eram prisioneiros, sim, eles eram escravos. Talvez nem em todos os momentos realizando o trabalho escravo, mas impedidos da sua liberdade. E eles fazem esse questionamento: quem disse que nós precisamos ser livres? Nós nunca fomos escravos. Porque para eles, o ponto de vista que eles tinham era o correto. Para eles, a opinião, a consideração, as ideias criadas, a forma de aplicação dessas ideias
os tornava livres. Mas Jesus queria mostrar para ele que eles não eram livres. Na verdade, eles estavam presos, e a principal prisão era aquela que era produzida pelo achismo que eles tinham de não serem prisioneiros, de que não precisavam da salvação, que a gente também enxerga como liberdade. Existem várias formas de fazermos analogias sobre a salvação: sair do Egito, ser liberto, era escravo, sou livre, era cego, agora vejo, era ignorante, agora fui iluminado. Tudo isso prova que a reação gerada pelo impacto da verdade é uma libertação intelectual que altera completamente a nossa forma de ver, viver e interagir com o mundo onde nós fomos inseridos, amém? E essa era a principal marca de quem? Dos discípulos. Os discípulos eram capazes de interferir, interagir e afetar o meio a partir do quê? Do ponto de vista deles? De forma alguma. A partir do ponto de vista que foi produzido no encontro com a verdade. A verdade reagiu a esses homens, colocando-os dentro de uma nova forma de enxergar o mundo, e essa forma é a forma correta. João capítulo 14, no versículo 6, por favor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele apresenta 3 características, 3 adjetivos que o definem. Ele é o caminho, ou seja, eu sou aqueles que vocês vão seguir, a ideia de continuidade, de segui-lo. Eu sou a verdade, o que eu ensino para vocês é absoluto e imutável, então vejam em mim. Quando ele assume essa posição de ser a verdade, ele diz que o ensino dele não se limita àquilo que sai da boca, é aquilo que é visto nele. É mais sobre imitação do que apenas uma experiência auditiva, como se você estivesse numa escola. Então Jesus, ele já disse: me imita, vem comigo. E depois ele se apresenta como a vida, como a fonte original da vida, a verdadeira vida. E se você faz menção rápida na sua memória, você vai enxergar isso aonde? Lá no jardim do Éden, a árvore da vida, que não podiam comer nem Adão e nem Eva, que se comessem teriam vida eterna. Jesus diz: eu sou essa árvore, a árvore da eternidade, sou aquele que pode te dar vida. E na verdade eu te provo, através da verdade que eu sou, que você está morto, e o que eu te dou te vivifica. Na verdade, que é o Espírito vivificante vindo do Pai através de Jesus, que nos transforma e nos traz de volta para a vida. Então a verdade absoluta de Cristo, ela não pode ser questionada, ela não pode ser relativizada, ela não pode ser de alguma maneira interpretada de forma própria, ela não pode ser considerada através da sua própria perspectiva, porque não há perspectiva. O Evangelho não recebe o ponto de vista humano, ou não tem espaço para considerações pessoais. O Evangelho é a verdade. Ele não é uma verdade através do ponto de vista de quem vê. É a única verdade porque foi dada pelo único que não sofre variações, mudanças e nem alteração, o próprio Deus. O que consolida a mensagem de Jesus como verdadeira e o próprio Cristo como a verdade, porque ele não apenas falava, mas praticava tudo aquilo que dizia. E agora me diz, como é que a gente vai pensar na verdade de outra maneira? Como a gente vai considerar a verdade como um ponto de vista pessoal ou como uma consideração humana? A verdade não é sobre aquilo que você acha, pensa ou considera. A verdade é sobre aquilo que Cristo é. E aí eu te pergunto de novo: você é discípulo? Você realmente está seguindo a Jesus? Por que, pastor, a necessidade da resposta? Porque quando você trata da verdade, eu disse no início que a verdade é o quê? O fruto
no aspecto humano, do seu ponto de vista. Então, a forma que você vê define a maneira que você interage e reage ao mundo, ok? Vamos lá. Você tem um olhar violento para tudo. Como é que você vai reagir às diferentes situações da sua vida? A partir da sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Violência. Uma fechada no trânsito, uma palavra um pouco mais alta, um olhar meio atravessado. O seu ponto de vista, que é violento, vai enxergar isso como um gesto de agressão. E você vai responder a esse gesto a partir da perspectiva que você possui. Isso é ponto de vista. Se você acha que você é vítima, você é um vitimista. Como é que você vai interagir com as pessoas ao seu redor? Se eu, como seu pastor, te exortar, você vai achar que essa exortação, na verdade, é pessoal, é um ataque, um gesto de agressão, porque eu também vejo ele como alguém inferior, e por isso eu agrido. Ele que é vitimista vai ver e ouvir cada gesto que eu tenho e tomo como uma forma de imposição violenta, e ele vai ser sempre vítima. Se ele fizer algo e eu disser pro Álvaro, você vai ter que se afastar de alguma determinada atividade, ou não vai mais, você bateu no Márcio, sei lá, você é violento, eu não quero que você fique perto dele. Se ele é vitimista, não, você está me culpando? Você não viu o que o Márcio fez para mim? Não é sobre o que o Márcio fez, é sobre o fato de que vocês brigam. Eu não posso te deixar perto dele. Não, mas você tem que saber que o que você está fazendo comigo é injusto, porque o que você não fez isso com o Luizinho há 5 anos atrás, que lá no Ministério Infantil pegou o coelhinho do Paulo e deu na cabeça dele. Você não falou que ele não podia ir para a classe do Ministério Infantil. Falei, mas ele era uma criança naquela época. Não importa, 2 pesos e 2 medidas, eu sou vítima. Isso é ponto de vista. Aí o Álvaro aplica a cosmovisão vitimista dele para tudo. Por que você não está conseguindo fazer sua compra? Porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu nunca tenho oportunidade de emprego, ninguém quer me contratar, pastor. Misericórdia, me ajuda. Te ajuda, irmão. Me fala o que você sabe fazer. Não sei fazer nada. Você tem um currículo para eu entregar para algum irmão aí para poder te pregar? Não, nunca fiz currículo na minha vida. Eu fico lá em casa orando para ver se Deus manda alguém lá para me contratar. Mas, peraí, deixa eu entender. Ninguém quer te contratar ou você nunca procurou emprego? Ninguém quer me contratar, porque se Deus quisesse que eu fosse contratado, Ele ia mandar alguém lá na minha casa para me contratar. Esse é o ponto de vista através de uma verdade vitimista. A pessoa sempre vai ver que tudo conspira contra ela. Eu acho que no vitimista ainda tem o caso extremo, que é o da conspiração, o ponto de vista da conspiração. A pessoa passa, eu passei pelo Márcio e pelo Álvaro, eles não me cumprimentaram, provavelmente aconteceu alguma coisa. Eles não gostam de mim, eles estão sabendo, acho que eles... E aí o Márcio falou um negócio pro Álvaro na hora que eu passei. Tenho certeza que ele falou de mim, certeza absoluta. Vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, vou para outro planeta, vou mudar de lugar, vou viver no fundo do mar, sei lá. Pelo menos eu vou ficar feliz. Mas você foi perguntar para o Márcio e para o Álvaro o que eles falaram? Nem fui para não decepcionar. Os 2 são presbíteros, eles iam ter que falar para mim a verdade. Eu tenho certeza, eles não querem ir na igreja. Quem disse? O seu ponto de vista. Tem o ponto de vista da pessoa que é doente, que tudo é doença. Tem o ponto de vista que a pessoa nunca tem emprego. Tem o ponto de vista que a pessoa sempre é vítima da teoria da conspiração. Tem o ponto de vista da autocomiseração. Tem o ponto de vista da vaidade, do orgulho, do ego. Tudo é ponto de vista, e todos eles são mentirosos, porque expõem aquilo que você é capaz de ver e não aquilo que Deus quer que você veja. Amém ou não? Estão me entendendo?
Tudo isso são pontos de vista, e para aquele que vê, são considerados como verdade, porque eles até são capazes de construir uma fundamentação para aquilo. Só que não é a verdade, não é bíblico, não veio de Deus e não é aquilo que Deus está ensinando. Mas na percepção própria é a verdade. Aí você faz isso até um dado momento, Jesus entra na sua vida. O que acontece? Não sou mais vítima, não sou mais nada. Eu não tenho emprego porque eu sou vagabundo mesmo. A pessoa descobre que era um vagabundo quando encontra Jesus. Aí, pastor, Jesus quer que eu saiba que eu sou um vagabundo? Quer. Porque você vai ficar tão constrangido que você vai procurar emprego. Aí você vai se tornar alguém que trabalha. Porque a Bíblia diz, através dos ensinos apostólicos, aquele que roubava, trabalhe. Aquele que era vagabundo, trabalhe. O Evangelho, ele muda a sua visão, porque ele é a verdade, não adaptativa, e que não pode ser construída através dos nossos pensamentos. Estão me entendendo? Hoje é tipo um dia para discipulado, um culto de discipulado. Não sei se existe, um culto pastoral, a palavra pastoral. Essa percepção tem que ficar clara na nossa mente, para que eu nunca construa um evangelho a partir dos meus temores, das minhas dúvidas, dos meus medos e das minhas fragilidades, porque ao fazer isso eu estou criando uma verdade pessoal. João, no capítulo 18, no versículo 37, por favor. Perguntou-lhe, pois, Pilatos, é a conversa de Jesus lá próximo da crucificação: logo tu és rei? Ele faz um questionamento: e aí, você é rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes, eu gosto mais dessa resposta, né? Mas tu dizes que eu sou o rei. Aí ele faz uma afirmação: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de algo que era imutável, que não há variação e que é absoluto. O que Jesus fez foi apresentar essa verdade. Aí ele acrescenta algo que para mim é muito importante: todo aquele que é da verdade ouve a minha. Todo aquele que foi iluminado e que toda a ignorância foi retirada, ele ouve o meu chamado. Como o texto que fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor e a segue. Mas por que fala que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz? Porque a verdade não é apenas uma apresentação oral, não é apenas a capacidade do indivíduo que não tem problemas auditivos de ouvir. A verdade é um padrão que é revelado por Deus, que altera a nossa vida e que nos torna participantes dessa verdade. Ou seja, eu pratico a verdade, eu vivo a verdade, eu replico as atitudes de Jesus, eu o sigo, eu tomo a minha cruz e o acompanho posteriormente. Eu piso aonde Jesus pisou, eu vivo como Jesus viveu, eu falo, eu penso, eu reajo, eu me comporto. A minha constituição não exprime mais a minha cosmovisão, que é o meu ponto de vista para tudo. A maneira que eu vivo agora torna a cosmovisão de Cristo o meu padrão. E o que é cosmovisão, pastor? É a visão que você tem sobre tudo aquilo que está ao seu redor. É só isso. Para ficar bem simples, não virar filosofia, porque a cosmovisão veio da filosofia. É a maneira que o Márcio aplica o evangelho no casamento, nos negócios, na relação com os amigos, na relação com os irmãos, na forma que ele educa os filhos, na maneira que ele reage ao trânsito. Não importa aonde o Márcio esteja, a cosmovisão vai fazer com que ele interaja com o meio a partir do olhar que Cristo deu para ele. A cosmovisão vai fazer com que eu interaja com tudo ao meu redor a partir da revelação da
verdade. A verdade já não se torna mais um pensamento pessoal, uma avaliação ou uma consideração opinativa. A verdade procede de Deus, me afeta e faz com que eu me conecte com tudo. Porque até onde eu sei, nós estamos no mundo e não somos do mundo. O fato de estarmos no mundo nos obriga a nos relacionarmos com tudo aquilo que existe no mundo, amém? Amém ou não? Amém, amém, não é pegadinha não. O que você não vai fazer é se corromper, porque você não é do mundo, mas se relacionar. Pastor, a gente pode se relacionar com política? Pode. Eu não concordo que cristão pode se relacionar com política. Por quê? Porque na sua cosmovisão todo mundo é corrupto, mas na cosmovisão de Cristo não, nós todos somos honestos. E se ele é um homem de Deus, ele vai se relacionar com a política. Se ela é uma mulher de Deus, vai se relacionar com a política através da cosmovisão cristã. Todo empresário maltrata os empregados. Essa é a sua cosmovisão, baseada no quê? No mundo? Beleza. Mas um empregador cristão, ele não esfola os seus empregados. Na verdade, ele dignifica e os trata com cuidados que expressam o evangelho através da vida dele. Na maneira do trato, até na forma de fazer o cara render mais, o patrão cristão tem que aplicar o evangelho. Você começa a entender que o cristão e o mundo não se desassociam na interação. A única coisa que é desassociada da interação do cristão com o mundo é a prática e a contaminação. Eu não pratico o que o mundo pratica e eu não me contamino com o mundo, mas eu interajo com o mundo através da cosmovisão de Cristo em mim. Eu me envolvo com diferentes setores, não importa quais sejam eles, e lá eu levo os padrões dos céus para cada uma dessas esferas. Vou vender uma casa? Não vou falar para o cara que a casa não alaga na primeira chuva de verão 1 metro. Não, essa casa alaga. Então vamos tentar baixar o preço com o proprietário para trabalhar o valor? Isso é um corretor de imóveis cristão. Ele não vai enganar o comprador porque ele fez um esquema com o proprietário que quer dar um valor maior na comissão. Não posso fazer isso. Me paga a comissão correta, eu vou tentar vender a sua casa, mas ela alaga, eu não vou prejudicar o meu cliente. Apesar de que os dois são clientes, né? Tanto o dono quanto o futuro comprador. Um cristão deveria fazer isso, porque é o padrão, é o que se espera. Como é que o cristão cuida da mulher? Dá uns tapas na orelha, cala sua boca, eu que mando nesse lugar. Dá um pé na bunda, fica quieto, só vou te largar na rua da miséria. Não vou dar pensão nenhuma, você vai ter que brigar na justiça. Na verdade, o homem de Deus se comporta de maneira totalmente oposta na sua relação conjugal, porque o papel dele é cuidar, amparar, zelar, proteger, tal qual Cristo. Acabou. Ele vai ter que se tornar uma representação de fidelidade e lealdade de caráter, para que a sua esposa confie nele e ela se permita ser conduzida, sem que haja a necessidade de enfiar um cabresto de violência para que a mulher obedeça, porque a mulher não tem que obedecer, a mulher tem que acompanhar, e isso é um gesto voluntário e espontâneo daquele que anda do lado, e não impositivo. Vem, cala sua boca, homem das cavernas, e vai arrastando pelo cabelo. Cosmovisão cristã, a maneira que o homem trata a sua esposa, a maneira que o homem trata seus filhos. O evangelho deveria ter esse poder, ou melhor dizendo, nós deveríamos ter a consciência do poder desse evangelho e parar de relutar contra o aguilhão, de resmungar e resistir, porque o papel central da mensagem da cruz é abrir os nossos olhos, alterar o nosso pensamento e mudar completamente a nossa estrutura. Jesus fala tudo isso e olha a resposta do Pilatos, versículo 38, no mesmo capítulo. Só que Jesus não teve tempo para responder, porque os judeus os fariseus já causaram. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Jesus tinha falado: eu sou a verdade. E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus. Ele perguntou: mas qual que é a verdade? Você mostra que a fala de Jesus no versículo 37, os que são da verdade ouvem a minha voz. Pilatos não era da verdade.
ele ainda estava impregnado pela cultura romana, pelo ponto de vista romano, e ele estava mais para fazer um joguinho político ali, e ele não entendeu aquilo que Jesus havia dito, e ele ainda afirma para os judeus: não acho nele crime algum. Mas ele não sabia a verdade e nem entendia ela, porque ele estava aprisionado ao seu ponto de vista. Quando você levanta sua mão para reconhecer a Jesus como seu Salvador, entenda que essa salvação vai além da sua santificação para não ir para o inferno. Ela penetra na estrutura mais profunda da sua alma e te liberta de tudo aquilo que ainda te corrompe. Pastor, você está dizendo o quê? Você está dizendo eu estou dizendo para você ser discípulo de verdade, porque é cansativo. Nós temos igrejas abarrotadas, cheias de pessoas que se autodeclaram cristãos. A gente fez a live ontem sobre violência doméstica e a gente nem chegou nesse ponto. É alarmante os índices de violência doméstica que ocorrem dentro do meio cristão. Um homem espancando sua mulher. Os números são alarmantes e são reais. Aonde está a cosmovisão bíblica do homem cristão para com sua esposa? Da esposa cristã para com seu marido? Não existe, porque não houve uma conversão genuína, não houve um impacto com a mensagem da cruz, não houve nenhuma mudança real dentro das estruturas. O que aconteceu foi apenas a construção de um sistema religioso que se adapta à clientela e que satisfaz o gosto daquele que é ouvinte, mas isso não é o Evangelho, amém, querido? Estão comigo? Espero que sim. Vocês fazem assim, né? Passar o culto assim, ó, igual cachorrinho de carro, né? Igual os meus alunos na época que eu dava aula. Não entendi nada. Só entendo quando é xarabaxara, canterebalaçara. Aí começa o moverzão, eu já nem sei o que está acontecendo, saio rodando, chorando e vou embora. O que você entendeu? Eu não sei, mas foi fogo, a glória, queimei na presença. Aí você lembra que o apóstolo Paulo fala o quê? Vale mais o quê? Quantas palavras na sua língua nativa em relação às línguas não compreensíveis? O cristão deveria entender isso, que é melhor ouvir a pregação na sua língua materna do que você ouvir um monte de oração em língua ou profecia em língua, que você nem entendeu nada e foi embora, fui cheio, pastor. Eu também sou pentecostal, gosto do manto, do fogo, da glória, mas eu não sou burro. Tem que ser um pouquinho inteligente, né? Tem que ler a palavra, ouvir pregações, e é ali que o processo de amadurecimento ocorre. Não estou chamando você assim, falou que eu não sou burro, tá? Aí, né? Cada um se avalie com o animal que se interessa mais, né? Que mais se assemelha. Porque não dá. A gente tem que ter um processo às vezes de discipulado básico. Romanos capítulo 1, no versículo 18 e 19. Se fosse você a responder, querido, para Pilatos, você saberia dizer para ele qual é a verdade? Você saberia dizer que Jesus é a verdade? E se você não pudesse falar nada, você poderia mostrar que Jesus era a verdade? Lembrando que é uma cosmovisão, então não é só aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que é produzido pelas nossas ações. Quando Jesus fala eu sou a verdade, ele não está dizendo eu sou a verdade, vai ficar uma estátua. O que eu faço, a forma que eu vivo, a maneira que eu interajo com as viúvas, com as mulheres com fluxo de sangue, com os leprosos, com todo mundo que ninguém quer, é a verdade, é o padrão real, é a verdade de Deus manifesta de forma prática, aplicável e copiável. Será que você seria capaz de responder essa pergunta? Não sei, pastor. Aí eu faço uma segunda pergunta: você é discípulo de Jesus de verdade? Você realmente é discípulo de Jesus? É assustador, querido. Se a gente for fazer uma análise crítica do nosso cristianismo ou da nossa cristandade, talvez a gente não seja discípulo de Jesus como a gente acha que é, porque a gente não tem a prática da cosmovisão cristã. O que a gente tem é um discurso religioso que possui em Jesus o seu ponto central, mas na verdade de Jesus, pouco de nós
tratamos ou revelamos, porque não compõe as nossas vidas. Olha o que diz o texto: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seu ponto de vista corrompido pela sua condição. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se... Repete comigo para não parecer que vocês não estão entendendo nada. Neles se Então tudo que vem de Deus e que nós conhecemos, ele se torna uma ação concreta, uma verdade praticável e aplicável, porque Deus a manifestou ou lhe manifestou. Deus tornou manifesta em Cristo e torna manifesta também em nós. E para encerrarmos, queridos, vocês têm uma missão árdua. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, por favor. Aline, por favor, coloca no 14 também. Vamos ler o de cima, só para ajudar. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve. Está falando com Timóteo, né? E a igreja de Éfeso. Para que no caso de eu tardar, se por acaso eu demorar muito, saiba que como se deve proceder na casa de Deus. Existem padrões de conduta santos que correspondem à prática do cristianismo comunitário, a qual é a igreja do Deus vivo. Aí vem o ponto central: coluna e baluarte, que é na versão da Almeida Fiel, coluna e baluarte Sobre quem está a responsabilidade de manifestar a verdade de Cristo hoje? Nós temos que ser a coluna e os baluartes da verdade. A verdade tem que ser ouvida das nossas bocas e vista pelas nossas ações, amém, querido? Estão me entendendo, amém ou não? Só que tem um problema: essa verdade não é o que você acha que é verdadeiro, essa verdade é o que a Bíblia mostra que é verdade. Não é sobre opiniões, porque senão você vai estar olhando para o mundo vermelho, eu vou estar olhando roxo, ele vai estar olhando amarelo, outro azul, o Márcio rosa, sei lá, o outro verde, preto, cada um de uma cor. Não é. Nós não temos liberdade em Cristo para termos pontos de vista distintos no que concerne, usar uma palavra bonita, a palavra de Deus. No que diz respeito ao Senhor, todos nós somos súditos da verdade dele, e assim somos iguais em todas as práticas que se esperam que sejam manifestas na vida da igreja e dos cristãos. Aí, se eu oro em língua, a outra igreja não ora. Se a gente gosta de dançar, apaga a luz e vira baladinha com os efeitos de luz, pouco importa. O que importa é o cerne, que é Cristo, a verdade, que afeta o que eu falo e afeta o que eu faço, provando que eu tenho uma cosmovisão cristã para tudo, ou seja, um ponto de vista baseado em Cristo. Em todas as direções que eu olhar, eu vou ter que olhar com os olhos de Jesus e não permitir que a minha visão seja deturpada ou afetada por qualquer coisa. Os convites de Jesus para os discípulos, e ele era bem incisivo em alguns aspectos. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir de novo, só para a gente encerrar. Jesus falou que em alguns momentos o pai e o filho ia ficar um contra o outro. Pastor, então eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe? Não. Você nunca poderá permitir que o ponto de vista do seu pai e da sua mãe
que diverge da palavra de Deus se torne o seu ponto de vista. Aí, pastor, você está falando para mim rebelar? Não, estou falando para você ser fiel a Jesus. Como é que Jesus faria? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus pensaria? Ah, mas a minha esposa ou meu marido? Não importa. Filho contra pai, pai contra filho, filho contra irmão, vai ser uma bagunça. Mas não é porque a gente tem que chegar, meter o pé na família. Não. Quanto a isso, não é bíblico, eu não faço. Jesus não agiria, Jesus não falaria, Jesus não se comportaria, então eu não faço. Por isso que a palavra diz que o pai iria contra o filho. Não é porque a gente vai virar uma revolta, mas é porque em alguns momentos a cosmovisão de Cristo vai conflitar com a cosmovisão do filho. Aí o pai vai ter que falar: filho, está errado. O filho: é meu ponto de vista, azar é seu, o de Cristo é outro, eu não vou fazer, ou vice-versa. Porque isso deveria ser a base primária de quem nós somos. Amém, querido? Vocês estão quase dormindo, ou refletindo, ou tentando lembrar que eu falei alguma coisa da palavra, para falar que entendeu alguma coisa. Mas no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter penetrado no fundo do teu coração. Quando eu escrevi essa mensagem hoje à tarde, Deus falava muito comigo e me motivava a trazer essa mensagem. Eu creio de verdade, foi algo que Deus pediu que viesse ser trazido hoje para ministrar a vocês. Não eu, mas Ele próprio, através do o Espírito de Deus, ministrar as nossas vidas. Porque eu estava lá escrevendo à tarde, lá na minha casa, e meu coração, sabe, processando isso. Falei: eu tenho que entender como eu tenho que reagir ao mundo ao meu redor como um cristão, em todos os aspectos, não importa o preço que eu terei que pagar, como um homem de Deus, não como um pastor de Deus, porque ser pastor não me leva para o céu, ser de Deus me leva para o céu. Eu tenho que ser um homem de Deus, que possui a incumbência pastoral, mas de Deus, não do ministério, do cargo, da função eclesiástica. Eu tenho que levar esse evangelho para todos os lugares, para todas as estações e para todos os momentos. Temos que ter isso em mente. Amém? E que essa palavra possa te constranger, te impactar, te fazer reflexivo e te mover a se entregar a uma cosmovisão cristã, anulando todo o ponto de vista humano e vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.